Caros companheiros de reflexões espirituais, que esta seja uma noite de inspiração baseada no Evangelho e nas suas lições, que são verdadeiras joias para gastar a coroa de sucesso espiritual que todos nós imaginamos algum dia alcançar. Que o nosso boa noite envolvam todas aquelas criaturas que estão por vir, ou que estão em sofrimento, em tristezas, em mágoas, em angústias, porque, afinal de contas, o Evangelho significa boas notícias, boas novas. É claro que boas novas para o espírito, para a imortalidade, para a realização plena das pessoas, para o reino dos céus. O nosso tema de hoje é Aprendendo com o Evangelho, histórias que os espíritos contaram, versão número 1, vem atender uma demanda de aprendizagem para além do raciocínio, da cognição tradicional. Nós sabemos que para apreender a essência do Evangelho existem vários caminhos. Uns preferem o caminho da gnose intelectual, outros adentram a experiência da leitura, da meditação reflexiva. Outros ainda se apropriam das suas lições através de historietas, parábolas, que têm símbolos e significados. Mas outros se deleitam em fazer viagens mentais para construir ideoplastias ou retorno a experiências ideoplásticas do passado, de modo a sentir a cena de uma forma mais profunda e mais rica. Hoje, nós preferimos contar histórias. É claro, lições e ilações. Aquilo que os espíritos narraram e que o Evangelho não traz a mesma linguagem ou a mesma mensagem, porque, afinal de contas, em 3 anos de convivência com os apóstolos, os relatos que nos chegam são minúsculos, comparado com aquilo que foi vivido, sentido, percebido pela grey inicial, pela comunidade inicial, que ali estava ávida de saberes ou de poderes através das curas, das recordações de bons tempos de vida física ou das lições de entendimento que sanavam as angústias do espírito e as inquietações da alma. Mas essas histórias, dizem os espíritos, encontram-se na biblioteca ou nos registros espirituais. E lá, nestas fontes, eles trazem fatos não narrados pelos evangelistas que expressam a grandeza da doutrina do Evangelho. É por isso que nós resolvemos trazer para as almas que gostam de histórias, para aquelas criaturas que tendem a viajar pelo mundo sutil das histórias, simbólico às vezes, essas lições, para aprendermos, de alguma sorte, algumas das grandes verdades cristãs que Jesus nos trouxe pelo exemplo e pela prática. Escolhemos hoje um personagem brasileiro bastante conhecido nos anos 30, nos anos 20, nos anos 40 ainda, após a sua desencarnação, porque na literatura ele se fez muito importante. Estamos nos referindo a Humberto de Campos, que nos deu inúmeros livros pela lavra mediúnica de Chico Xavier, e quando encarnado, teve a rara oportunidade de comentar o livro Parnaso do Além-Túmulo, o primeiro livro de poesias da lavra mediúnica do mineiro Chico Xavier. E ele, então, na sua trajetória de narrador, começa contando as suas crônicas do além-túmulo, as suas reportagens do além, fazendo entrevistas e nos trazendo as notícias. Vai narrando os fatos que pode encontrar no mundo espiritual e apresentar novas perspectivas com os mesmos autores de Vida de Encarnado,
que poderiam ter sido entrevistados. Ele conversa trazendo-nos histórias de Pio X e Pio XII, histórias de Dom Pedro II, histórias de Judas Iscariotes. Em suma, é uma gama de experiências vistas pela ótica do mundo espiritual. Mas em determinado momento da sua construção literária pós-mortem, ele se transforma e diz no prefácio de um dos seus livros, o livro talvez mais significativo desta lavra, desse estilo de pensar, que é o Boa Nova, que não procure mais aquele homem que citava na literatura a mitologia grega, que tinha figuras de linguagem específicas para trasladar o fato para o mundo da crônica, porque agora ele prefere ser considerado um escritor do Evangelho. E nos seus escritos, nós temos várias personalidades pouco conhecidas ou desconhecidas dos meandros da literatura do Evangelho tradicional. E são essas que nós vamos trazer aqui. Para que nós sintamos as lições e reflitamos com as nossas ilações. Começamos lembrando os primeiros tempos de Jesus. As primeiras pregações na descrição de Humberto de Campos. Jesus, nesses primeiros tempos, foi conviver com seu primo, João o Batista, no deserto. Ali jejuou, ali orou, ali conheceu as experiências do seu precursor, a sua verve de lidar com a necessidade do arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Ali ele viveu momentos de preparação espiritual e conheceu alguns discípulos de João, que logo mais seriam seus discípulos. Mas antes de começar verdadeiramente a sua pregação, demandou a cidade, que era um oásis, chamada Jericó, e logo a seguir resolveu visitar Jerusalém incógnito. Ainda não era uma personalidade conhecida. Jerusalém era a capital do judaísmo. Ali se reservava o templo a celebrar as grandes religiões, a grande religião de então, o grande Deus Jeová, e ali se apresentavam então os sacerdotes que compunham o chamado Sinédrio, que na verdade eram os governantes de então locais, porque todos estavam submetidos à chamada corte provincial. Ele adentrou então a cidade, aproximou-se do templo, ficou nos entornos da chamada Torre Antônia, que era a torre de vigilância da entrada da cidade, e começou a admirar a paisagem quando o entardecer foi acontecendo. Um grupo de sacerdotes que se dirigiam para o Sinédrio observaram-no, verificaram que ele não tinha os traços da cidade, os traços judeus clássicos, que provavelmente ele vinha de outras terras e alguns deles acharam logo como caracterizaram, ele era um galileu. Mas, uma vez passada a primeira impressão, a maioria continuou o seu caminho. Um deles, porém, Anã, dirigiu-se ao Galileu. E pareceu um tanto quanto exótica aquela presença naquele momento, e ele, curioso, começou a indagar: Galileu, que fazes em Jerusalém? E Jesus, tranquilo, naquele entardecer, respondeu-lhe calmamente: passo por Jerusalém para fundar o reino de Deus. Mas o que se trata desse reino de Deus? É a fundação do reino no coração humano. Anã, que era um sacerdote, que, portanto, detinha poderes na região, comentou de imediato: mas uma obra divina nas tuas mãos? Como quem dizia preconceituosamente: vindo da Galileia, uma obra divina? Então perguntou-lhe, ironicamente: por acaso tens o apoio de um príncipe desconhecido? Como era o costume da época, politicamente, se aliar a alguém poderoso para ganhar prestígio e conseguir
implantar algum tipo de dominação numa determinada região. Ou, por acaso, de onde virão os teus seguidores, os que realizarão esse tipo de tarefa? E Jesus, mais tranquilo ainda, respondeu-lhe: os meus seguidores virão de toda parte. Foi aí que Anã destilou o seu veneno irônico com mais precisão. Ah, sim, os tolos, os idiotas, os mendigos estão em toda parte. Serão estes os teus acompanhantes para fundar o reino de Deus no coração humano, fazer uma obra divina na terra, uma obra tão difícil de ser realizada? Por acaso, Galileu, já vistes alguma estátua perfeita ser lavrada em lama, em esterco? Jesus, então, sabiamente tocou-lhe a alma, em certo sentido, fazendo com que a sua ironia encontrasse um certo freio, uma certa limitação. Respondeu-lhe então, sacerdote: não existe mármore mais precioso, puro e formoso que o sentimento humano. E não existe cinzel mais poderoso, mais competente do que o da boa vontade sincera. Diante dessa resposta, que de alguma sorte mostrava o cabedal de experiência de Jesus, a sua capacidade de sentir e perceber o humano de um modo geral, ele perguntou-lhe: então, Galileu, conheces Roma ou Atenas? Impressionado com as suas respostas, e Jesus, mais sinceramente ainda, mantendo a sua tranquilidade, respondeu-lhe: conheço o amor e a verdade. E conheces, porventura, continuou o sacerdote, as leis do templo e as regras da corte provincial romana? E Jesus, uma vez mais, lhe respondeu de forma desconcertante: conheço a vontade do Pai Celeste que me enviou, irei cumpri-la. O sacerdote, então, praticamente sentiu-se sem mais motivações para continuar aquele diálogo estranho, exótico, e foi embora para os seus penates, para as suas realizações. Jesus ainda permaneceu algum tempo naquelas circunstâncias, perto do templo, até que, no outro dia, os viajantes viram Galileu sair pela manhã, na brisa fresca daquela região, naquele momento histórico de então, ele partiu. Deixou Jerusalém, a famosa capital dos rabinos, dos doutores, das leis, das regras farisaicas, dos comportamentos dos saduceus e das presenças romanas dominadoras. E foi para Caná, um burgo, para Betsaida, uma pequena cidade, e finalmente chegou em Cafarnaum. E lá, encontrando Simão e André, convidou-os para estarem com ele naquela que seria a grande mensagem transformadora do mundo. E disse-lhes, com a sua sapiência e naturalidade: convido-os para fundar o reino dos céus. Mas André, naquele momento, não teve a lucidez de um espírito magnânimo, que mais tarde mostraria que era o espírito atilado, que perceberia nos detalhes a oportunidade de servir. E de imediato replicou: mas aqui, nessa região são tão poucas casas, como fundar um reino? Simão Pedro, mais velho, mais experiente, tentou contornar aquela conduta do seu irmão e disse-lhe de imediato: não, mas podemos estendê-las a outras regiões, afinal de contas, o lago pode ser bem cuidado, podemos ver todo o seu entorno. E Jesus nada disse naquele momento. Simplesmente viveu a experiência de trazê-los para serem pescadores de almas. E logo, logo, uma pequena multidão foi se agregando. Ele, dali se dirigiu, noutra oportunidade,
para uma coletoria, onde se cobravam impostos. E lá havia um publicano, um homem que cobrava impostos do seu próprio povo para atender uma nação estrangeira, execrado lá mais por toda a Galileia, por toda a Judéia, porque era um traidor da pátria. Era um homem que se locupletava, dizia-se, com os bens e a miséria dos seus próprios irmãos. E alguns ainda exorbitavam da conduta, fazendo com que a sua riqueza proliferasse. E ele chamou Levi: queres vir recolher almas? E Levi, de imediato, continuou com ele. E foi assim que, agregando aquelas criaturas que não tinham os títulos de Jerusalém, que não possuíam nenhuma experiência em visitar o Império em Roma, menos ainda traduzir a linguagem dos filósofos de Atenas, que ele reuniu um pequeno grupo de discípulos aficionados, de criaturas que ainda oscilavam na compreensão do reino a todo instante, que não sabiam lidar com a pretensão de viver uma amorosidade profunda, mas estavam ali como aprendizes, como disse alguém, na maior e mais intensiva tarefa de aprendizagem. Era uma espécie de imersão diária, cotidiana, com a vivência daquele mestre que a todo instante aproveitava qualquer oportunidade para ensinar. Assim narra Humberto de Campos os primeiros momentos daqueles cristãos que mais tarde serão conhecidos como apóstolos. Chegaria Bartolomeu, Natanael, mais tarde Simão Zelote, Judas, os irmãos Boanerges, o outro Judas Tadeu, e assim formou-se um grupo de 12 aficionados nesta aprendizagem cerrada, firme, contínua, e outros tantos no seu entorno, homens e mulheres, que seguiam mais ou menos à distância para viver a experiência de implantar o reino de Deus na Terra. Esta é a grande lição da chegada de Jesus nos seus apelos, segundo o nosso inquiridor espiritual Humberto de Campos. Vale a pena, então, refletir sobre alguns elementos desta narrativa. Em primeiro lugar, como é difícil aos doutos aprender uma lição de uma nova ordem, de uma nova compreensão. E isto há uma razão de ser. Há muitos anos, assistindo uma conferência em Brasília, de um amigo nosso daquela época, nos anos 80, Gilberto Campista Guarino, ele fazia uma apresentação sobre a experiência da física quântica, que ninguém quase falava então. E dizia termos e terminologias que nós não compreendíamos. Mas no meio da sua conferência, ele fez uma pausa, meditou alguns instantes e disse algo fundamental: aprender é, antes de tudo, um ato de humildade. Significa ter que jogar fora os tesouros das experiências anteriores, abrir-se a uma novidade, aceitá-la em princípio para uma melhor compreensão e análise a posteriori. E isto não é fácil de fazer, porque é preciso uma alta dose dessa virtude cristã chamada humildade. Reconhecer que a sua verdade não é absoluta, que a sua visão é um ponto de vista. Mas um doutor da lei, o que acontece? Ele está com princípios arraigados, com normas definidas. É aquela figura que se transformou em rico de espírito, na linguagem célebre de Plínio Salgado, no seu não menos célebre livro A Vida de Jesus. Esse está saciado. O novo é perigoso. Ele pode desmontar teorias já estabelecidas pelos cientistas, ele pode dar respostas novas às velhas perguntas dos filósofos, pode criar novas formas estéticas que os artistas jamais compreenderam anteriormente, pode ter voos místicos e espirituais nunca dantes revelados por outras criaturas, e fazem desabar o universo
da compreensão vigente. Não é à toa que na vida da física houve um momento em 1926, se não me falha a memória, quando os grandes cientistas reunidos disseram, puxaram o tapete aos nossos pés. Não temos chão, tudo foi desmontado. Parece que o universo que nós conhecíamos estava tão bem organizado, ruiu por completo. Era o fim do período da física clássica e o começo da mecânica quântica que não tinha se estabelecido. Como poderia, num simples diálogo de imediato, um doutor da lei, com tantas teorias arraigadas, com tantas aprendizagens feitas desde os primórdios da juventude para se tornar doutor da lei, conseguir aprender uma nova lição, uma vertente diferente da verdade, uma expressão mais profunda da amorosidade? Não é sem razão que esse doutor da lei reencontrará Jesus na madrugada da quinta para a sexta-feira da Páscoa em que ele foi crucificado. E nem assim, ouvindo as histórias, os feitos e os fatos desse mestre Galileu, conseguiu superar a barreira criada pelo seu próprio conhecimento. Por isso que alguns dizem hoje, aquilo que foi o nosso grande sucesso é agora o nosso grande entrave ao progresso. Progresso de espírito. Aquilo que foi a grande conquista do passado se estratifica como um grande obstáculo às aventuras do futuro. É assim que nos fala em A Gênese Allan Kardec, quando nos enuncia que aquilo que engendrou o nosso progresso espiritual pode ser agora a causa do seu entrave progressivo. Então, aquela doutrina mosaica, aquela Torá bem estudada, aquela vida arraigada naqueles valores, naquelas crenças, na verdade, funcionavam como gaiolas de ouro, mais ou menos espaçosas, que as pessoas viviam satisfeitas. E o Cristo chega criando problemas para estas criaturas, pois que elas, no auge do seu orgulho, ou pelo menos no apogeu do seu status social, como poderiam receber um simples Galileu, sem estudo, sem academia, sem títulos no Sinédrio, sem reconhecimento romano, para lhes falar de verdades desafiadoras? E ainda lhes dizer, na sabedoria, que o amor e a verdade são muito mais valiosos do que a informação romana e o ensino grego. Nada disso era importante para aquilo que ele vinha trazer. E mais ainda, deve ter se admirado esse Anã quando percebeu que o reino de Deus, pelo menos sobre a forma de doutrina, penetrava o coração dos simples, dos desataviados, das mulheres sofridas, com sonhos desfeitos nos casamentos, com histórias deprimentes na vida dos homens que viviam assoberbados pelos poderes romanos, dominados pela escórcia dos próprios publicanos, e ele ali estava. E mais ainda, ele não temia, com o seu amor e com sua verdade, se conspurcar. Era um lírio imaculado que brotava em Chavascal odiento as querelas pestilentas humanas, mas não se conspurcava. Era alguém que via todos os sonhos no seu entorno sendo desfeitos, mas não descria dessas criaturas. Era alguém que encontrava outras figuras levadas ao pélago da indiferença humana com relação aos outros, aos sofrimentos, às angústias, mas ainda assim as acolhia com o calor do seu afeto, capaz de transformá-los de alguma sorte. É por isso que na história do Evangelho, este encontro, que se repete em outras oportunidades, tem uma lição valiosa: a de compreender o ser humano nas suas instâncias mais profundas, subjetivas e interiores. Pois aquele publicano, rejeitado, abominado, vem de imediato segui-lo. Aquele pescador, inculto, às vezes tosco nas suas perguntas, insistente nas suas questões, é o homem-chave, onde ele instaura em Cafarnaum o seu guardião, o seu momento, o seu local ideal para começar as primeiras prédicas do Evangelho. Isso nos faz sentir que, ainda hoje, nós podemos estar do lado de Anã,
cheios de ideias, de teorias, de vivências acadêmicas, ou mesmo de preconceitos, de fórmulas gastas, e ficarmos na nossa gaiola. Ou podemos estar do lado de Simão Pedro, de André, fazendo perguntas ingênuas a este mensageiro de Deus para acordar para uma nova realidade espiritual, para um novo sonho, o sonho do reino dos céus no seu mundo interior. Essa é a nossa primeira reflexão, fruto desta narrativa. Mas Jesus vai se encontrar com Simão, uma figura muito peculiar do Evangelho, aquele que é o líder dos líderes. Os apóstolos, aparentemente, segundo algumas tradições, estavam divididos em grupos de 4. E Pedro aparece na primeira lista, em primeiro lugar, em todas as listas do Evangelho, em todas as histórias. Ele se chamava Simão. Pedro foi o nome que Jesus lhe colocou para indicar aquilo que deveria ser a sua transformação. Alguns chegam a dizer que ele precisava ser chamado de Pedro, porque lembrava pedra, porque lembrava rocha, porque ele tinha que estruturar a sua fé na rocha do Evangelho, a fim de conseguir ser aquela figura que iluminaria os passos dos demais companheiros. Era Pedro, João, Tiago e André, os 4 primeiros da lista. Mas eram todos 12. Mas provavelmente conviviam mais próximos estes, pela casa de Pedro, pela convivência inicial, foram os primeiros a serem chamados, pelo fato de estarem juntos em momentos muito significativos. 3 deles estão no Monte Tabor, na hora da transfiguração. Os mesmos estão no Jardim das Oliveiras, na hora das orações árduas e difíceis de Jesus, antes da crucificação. Eles estão ali, e Simão Pedro é sempre o chamado para representar aquelas criaturas e fazer as perguntas mais diretas. André é o que traz as pessoas para apresentar a Jesus. Mas nesse caso, agora narrado também por Humberto de Campos, Jesus e Pedro estão juntos. Estão na casa de Jeroboão, filho de Acais, numa outra cidade próxima, chamada Corazim. E nesse íntere, Jesus é chamado para atender alguém ali na vizinhança, na casa próxima. Mas quando ele vai saindo da casa de Jeroboão, o seu anfitrião, 4 velhos publicanos aparecem na entrada da casa. Ele, então, vira-se para o seu discípulo mais próximo, que é Simão Pedro, e lhe diz: cuida deles, oferta-lhe as boas novas, eles vêm à procura de renovação. Ampara-lhes com a verdade e faze aquilo que eu faria, apresentando-lhe o nosso labor cristão, o nosso labor de amor. E Jesus saiu com mais alguns, de imediato, para atender aquele chamado. Era rápido, era na vizinhança. E Pedro, então, olhou aqueles 4 figurantes que ali se apresentavam e de imediato os reconheceu. Eram publicanos. Tinham uma fama. Tinham histórias que ele ouvia nos bairros, nos subúrbios, nas funções da língua da época que comunicavam todas as histórias, claramente umas ampliadas, outras revistas, e foi ficando com o olhar coruscante, como alguém que se via defronte de um enorme obstáculo, de figuras hediondas, e de imediato ficou em guarda. O mais velho, chamado Eliúde, então aproximou-se e disse: discípulo do Senhor, eis-nos aqui à busca de renovação. Soubemos que ele é o representante do Todo-Poderoso e vem acolher todas as criaturas para o seu reino. E nós queremos aprender algo. O que tens a nos dizer para mudarmos de rota, para trilharmos um novo caminho, para seguirmos agora a mensagem que anuncia este novo reino, boas novas? Ouvimos falar dos seus atos, das suas ações, das suas atitudes, das suas lições, e aqui estamos para aprender. Mas Pedro havia se tornado um zeloso, austero mesmo, figurante na análise das consciências alheias. Um julgador inclemente, tomado de assombro por aquelas presenças,
e vendo que o reino dos céus, que aqueles pescadores estavam tentando engendrar em torno das lições de Jesus, podia ser conspurcado, segundo a sua ótica, por aquelas presenças, de imediato. Ele agiu. Súcia de ladrões? Que vens fazer aqui? Procurar-me? Procurar Jesus? Para quê? O reino dos céus não precisa de figuras tão hediondas e tão problemáticas na civilização que vocês representam. Você mesmo, Eliúde, quem não conhece a sua joalheria? Como ela foi constituída? Da escócia das viúvas, dos órfãos, tomando-as em penhora quando elas tinham grandes necessidades. Quantas criaturas enriqueceram a tua loja? E agora, que desconheceste o tempo todo esse serviço que é uma negatividade social, vens pedir as bênçãos do Evangelho? Não é possível. Não acredito no que estou vendo. E você, Moabe? Todo mundo sabe, a boca pequena, o que foi feito com os teus 2 irmãos. A herança paterna, que deveria ser dividida entre os 3, foi por tua abocanhada. E por isso mesmo, um deles padeceu fome, miséria e terminou morrendo. O outro enlouqueceu, sem nenhum recurso para cuidar da sua própria dor, da sua própria doença. E agora, queres o que do Evangelho? E tu, Zacarias? Todo mundo conhece a tua atitude em relação a Zorobatel. Era um sapateiro simples. Tu compraste as dívidas dele, aniquilaste-o com a cobrança, fizeste de tal maneira que ele se viu obrigado a deixar esta vida e você apropriou-se então da sua mulher e agora vive com ela. Para que mais? Não já conseguiu o que queria? E tu, Ananias? Há quanto tempo se sabe que tu és a figura principal para inflar os preços no mercado das hortaliças, do leite, de modo tal que os miseráveis do seu entorno não conseguem comprá-los? E, no entanto, nunca se soube de uma atitude sua para matar a fome dessas criancinhas que vivem no seu próprio bairro. E agora, queres evangelho? Boa nova? Nesta idade? Não faz sentido. Neste instante, Jesus adentrou de volta o local onde eles estavam reunidos. Percebeu o clima que já havia se estabelecido de decepção, frustração, desencanto e até mesmo de um profundo estado de vergonha, porque tinham visto desabrochar ali, descerrar ali histórias reais que marcavam as suas vidas e as suas presenças. Eles, então, tristes e cabisbaixos, viram o mestre chegar e murmurar a Pedro: Pedro, o que fizeste? Senhor, cumpri com o meu dever que tu me ensinaste, falar a verdade. Ah, Pedro, mas eles estão num estado calamitoso, eles estão tristes, acabrunhados. Mas, mestre, é a verdade. Falei tudo o que eu sabia sobre eles próprios e eles reagiram desta forma. Ah, Pedro, acho que a lição não foi compreendida, disse Jesus. Ele disse que continuasse o nosso labor de amor e os amparasse com a verdade. Eu não me referi a que tu destruíste com a verdade. Amparar é muito diferente de destruir. Nesse íntere, Jeroboão se aproxima e chama o mestre para um repasto. E insistentemente o mestre convida os 4 publicanos que ali estavam para sentar à mesa com eles. Uma vez mais, ele despia-se de qualquer preconceito, se existisse, ou melhor, demonstrava que não existia e cuidava daquelas almas aflitas, pecaminosas, mas ansiosas de renovação. Conversa, então, sobre as boas novas, sobre o reino dos céus, sobre as alvíceras que virão com aqueles que buscarem Deus, sua justiça e a plenitude sobre a forma de bem-aventuranças. E aquelas almas frustradas, inquietas, envergonhadas,
alentaram-se, entusiasmaram-se, modificaram o perfil psicofísico e apresentavam-se agora com outra maneira de sentir e de ver a própria realidade. Mas, ao lado deles, estava Pedro, inquieto, sem entender o que estava acontecendo completamente, porque não havia assimilado a lição. E quando aqueles homens se despediram, ele então criou uma série de questões para Jesus, todas elas embasadas na verdade. E dizia, depois de extenso discurso que reprovava aquela conduta: mestre, se para os maus, os terrivelmente comprometidos com as atitudes negativas, este é o nosso tratamento, qual será então o tratamento para os bons? Há algum equívoco na sua conduta. Pedro era capaz de contestar Jesus em vários momentos, embora fosse um aprendiz muito adequado para aquela realidade espiritual. E Jesus diz, no final, encerra dizendo: Pedro, eu não vim para curar os sãos, eu vim para os doentes. Ele silencia e aquilo penetra fundo na sua alma e não mais inquire o mestre sobre esse tipo de lição. Os publicanos, provavelmente somos todos nós. Criaturas que, de alguma forma, erraram o alvo, não alcançaram aquele objetivo primordial, não conseguiram experienciar as virtudes do céu, as verdades do evangelho na plenitude que gostaríamos. Somos criaturas limitadas ainda hoje, porque não soubemos aproveitar os ensejos da evolução que a vida nos permitiu e nos tornamos sofredores. Não tanto como os cobradores de impostos, ou melhor, não daquela forma, porque hoje as realidades econômicas e sociais são outras, mas continuamos sofredores de alguma forma. Estamos presentes em várias partes do mundo da mesma maneira. As lágrimas que caem de várias faces, de diferentes formas. Umas são lágrimas de revolta, outras são lágrimas de conformismo, de resignação. Dizem que aguentam firme, mas a alma ainda sofre. Outras, porém, começam a se destacar, porque vão superando o sofrimento. Mas o que é impressionante nesta lição é a capacidade de acolher Jesus. Como ele consegue superar essas barreiras, não julgar, como ele ensinava, apreciar a realidade de cada um e oferecer-lhe, ali sim, o vinho capitoso das lições do Evangelho para aquecer as almas e acendrar o coração de cada criatura. Ali ele consegue trazer as flores das suas parábolas para perfumar os raciocínios daquelas criaturas na simples região agrária em que viviam. Ali é capaz dele trazer a palavra simples, fácil e direta que vai fundo ao coração e transforma o estado psíquico das pessoas. É assim que ele faz presente na vida cotidiana das pessoas. Nós somos esses publicanos, mas precisamos ir ao encontro dele. Precisamos marchar como aquelas criaturas, mesmo envergonhadas, mesmo cabibachas, mesmo que apreciando-se negativamente, é preciso ir ao encontro do mestre. Ele está em algum lugar próximo, ele está em companhia de alguém que pode auxiliá-lo, às vezes não, mas ele estará para atender às nossas demandas. A segunda ilação dessa lição é sobre a verdade. Pilatos pedirá a Jesus que diga o que é a verdade, e ele não dirá, porque a verdade de cada um é o seu ponto de vista na ótica da sua existência, e melhor ainda, do seu momento evolutivo. E é por isso que nem sempre será possível colocar a nossa verdade nas mãos dos outros. Às vezes, teremos que ter a sabedoria do silêncio, que tem uma eloquência especial para falar de algo que é indizível, que é incomunicável no momento. Às vezes, teremos que transformar o modo de colocar a própria verdade, porque ela não é aceitável como uma fruta que não é bem degustada por certos paladares, como certos ouvidos
não são capazes de escutar certas melodias. É preciso, então, dosar a verdade. Compreender o ritmo de aprendizagem do outro. Sentir-se capaz de perceber a sua zona proximal de aprendizagem para poder ensinar. E como é difícil isso, porque o ego, construtor de verdades transitórias que se querem ser eternas, impede esse tipo de percepção, impedem esse tipo de compreensão de realidade. Então, saber calar quando não se deve falar mais, porque não adianta. E saber falar quando não se deve omitir aquela fala adequadamente. Quanta sabedoria nesta decisão. E mais que isso, ter como parâmetro o amparar e não o destruir. Porque a mesma verdade pode fazer uma coisa ou outra se o momento não é adequado, se o instante não é aprazado. É como um bisturi, que pode cortar fazendo algo que é cirúrgico para evitar o mal, mas pode cortá-lo em demasia e construir uma hemorragia que destrói um corpo. Assim é a verdade. Por isso que é preciso estar atento, vigiar, orar, antes de comunicar a sua verdade. E mais ainda, ter a clareza de que é uma verdade transitória. Que por mais aparentemente bela, rica e vasta que seja, não passa de uma verdade de um momento evolutivo. E por isso mesmo, não deve ser encarada como sendo algo fruto da construção em cima de uma rocha. Não, isso é uma construção na areia, que o vento desfará mais adiante. E quantas vezes, olhando no tempo, olhando para trás, fazendo uma viagem mental, diremos, aquela verdade não era tão verdade. Aquela maneira de interpretar a realidade está ultrapassada. Aquele jeito de ver não faz mais sentido. E quanto mais o amor cresce, mais ainda a verdade se torna plena e é capaz de amparar. A última lição de Humberto de Campos nesse nosso encontro de hoje é uma lição de amorosidade. Nos arredores do templo de Jerusalém estava um nazareno, olhar admirando a paisagem, quando uma mulher cheia de adereços apresentou-se, né, junto a ele, como que movida por algo especial, uma atração inusitada por aquele talhe esbelto, porque aqueles cabelos da Nazarena e principalmente por aquele olhar que espalhava simpatia, uma certa calma e tranquilidade em que pese aquele sorriso merencório que estava nos seus lábios. E ela então dele se aproximou. Ele disse: Nazareno, as flores de Séforis encheram a âncora do meu coração de deliciosos perfumes. Tenho a felicidade para te dar, sem nenhum custo. E apontando para uma vila próxima, cercada de rosas e sobre a sombra de alguns arbustos, disse: ali, inúmeros peregrinos me procuram, a minha beleza primaveril, para descansar das suas caminhadas distantes, das suas viagens por várias regiões, ou para simplesmente se deleitar com a coroa da vida, que é o prazer que vivemos naquele momento. Ah, Nazareno, te digo mais. Os lírios do vale, quando tocam na pele de alguém, não têm a maciez dos meus braços. E a romã, por mais saborosa, não se equivale, não se equipara ao mel dos meus lábios. Vem ver. Terás um leito macio para descansar das suas caminhadas. Poderás beber vinhos capitosos importados, sentir o cheiro do nardo que ali vai estar presente, as flores mais raras que eu posso trazer. Eu acariciarei a tua fronte cansada, enxugarei o teu suor e farei descansar de todas as suas preocupações.
Lavarei os teus pés com os perfumes que possuo. São verdadeiras essências, né? Especiarias que ninguém tem. E mais que isso, colocarei os meus músicos e as minhas dançarinas para deleitar com seus movimentos e suas melodias tiradas dos alaúdes. Vem comigo. Mas o mestre Nazareno, que era ele que estava ali presente, continuou com seu olhar percussiente, como se recebesse um apelo distante, algo incomensurável para a sua realidade. E esse mesmado permaneceu. Foi quando esta jovem, então, estranhou o seu silêncio e disse: não me escutas? Por que não vês? Tenho sede de afeto. Aos outros, tudo isso é dado em troca de moedas régias, mas a ti é meu convite. Descobri em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Nem assim, ele respondeu. Continuou se olhar, pervagando o entorno daquela mulher, e a ela própria os seus adereços, mas nada lhe disse. Ela então foi ficando agastada, como alguém que não tem os seus sonhos realizados, como acontece em todas as épocas, quando depositamos nos outros os sonhos e as nossas aspirações. E disse, por último, não virás? Ele então, um tanto quanto constrangido por essa insistência, falou-lhe. Agora não, depois, entretanto, quem sabe? Ela saiu. Inteiramente diferente daquilo que tinha sido seu momento de tentativa de solução. Proferiu impropérios, imprecações contra Deus e saiu desabalada da caminhada. Ele partiu. Passaram-se 2 anos. Suas práticas, suas prédicas, suas lições encantaram tanto as regiões distantes de Jerusalém como a própria capital. Ele estava, num determinado momento, no tanque de Betesda, aquele que seria objeto da cura do paralítico, que durante 39 anos havia tentado persistentemente ficar curado. E ele chega e ele diz, levanta-te e anda. Quando um ancião procura-o, ele diz, mestre, alguém precisa da sua presença. E eles, mais que rapidamente, desvencilha-se do pequeno magote de pessoas que o cercavam e dirige-se a uma casebre. Um par de escura, sem luz, uma pequena entrada, que exalava um cheiro hórrido, terrível, um mal-estar de exulcerações, de feridas que lembravam a época o que era proscrito de imediato, marcas de um leproso. E entrou e viu ali uma jovem, mas não era mais uma jovem, era quase um cadáver. Marcas escureciam o seu corpo, feridas sanguinolentas, o rosto deformado, o corpo caquético, esquálido, não lembrava ninguém que tivesse uma juventude, mas permanecia ainda como marca da sua sua antiga feminilidade, aquele olhar. Um olhar percussiente também naquele instante. E ela, então, ao vê-lo, de imediato diz, tu aqui, o Messias, tu que andas a curar as pessoas na minha casa, no meu local de exílio, onde ninguém quer penetrar? E ele então lhe responde, vim para te ver, porque na casa do meu pai há sempre lugar para a esperança. Aquela mulher, então, lembrando-se da cena do passado, tentou evitar a sua presença, mas tamanho foi a sua dor que continuou imóvel. E ele, numa ternura incomensurável, prosterna-se junto a ela, aconchega-o ao peito. Ele diz que está ali para ajudá-la. Ele diz, mas tu, o Messias, vir aqui, cuidar de mim? Ele então responde, lembrando de épocas anteriores, do passado, daquele período de sedução. Vim atender o seu apelo. Ela então olha
como quem abre-se para o passado e ouve a mesma frase, praticamente, que ela havia dito. Descobrir em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te, disse-lhe Jesus. Este é um dos mais belos dos contos e apólogos do livro deste nome, que está reprisado no roteiro de Jesus. Quando os albores da juventude, quando o fluir da vitalidade se faz expresso, o amor ainda está na fase eros, sedução, dominação, submissão. Os prazeres da carne estão presentes nitidamente nos interesses do cotidiano, nas relações. Quizá cresçam um pouco mais nas emoções, mas ainda assim há uma espécie de projeção nos outros da sua própria necessidade, mesmo cuidando dos outros. Projeção das suas carências, projeção das suas ansiedades, projeção das suas necessidades. Ainda não há o reconhecimento de si próprio nas circunstâncias da vida, desse amor que é a marca registrada do Espírito, porque é filho de Deus e herdeiro da eternidade, e Deus é essencialmente amor. Ainda não há isso. E é por isso que muitos se dedicam a essas uniões rápidas, transitórias, afins, que são os prazeres de um momento como coroa da vida. Mas para alguns, o momento da transformação aparece sob a forma de dor intensa. Perdas afetivas, perda da saúde física, perda dos bens, perda dos status. E aí, quando o desamparo se estabelece, como que mergulhado num abismo, e porque não tem outra opção, é possível contemplar as estrelas de um zimbório, que é a espiritualidade presente na contingência do sofrimento humano. Como aquela mulher. Muitas criaturas viram Jesus, apaixonaram-se por ele, mas não entenderam o seu evangelho. Mas quando a dor chegou, em dias da época, ou dias por-vindouros em reencarnações, a dor foi aquela grande incitadora da transformadora. As almas rubras, inquietas, como dizia Carmen Sinira, deixaram de lado, deixaram de ser as pombas prediletas do prazer, da ilusão e da alegria, para encontrar um novo modo de sentir a realidade e viver o imarcessível, o inefável, a presença de Jesus. O amor se transforma. O amor, com o tempo, se acrisola, se alcandora, e aquilo que era amor que rimava com dor se transforma em amor que simplesmente rima com amor. E aí abre-se o coração para um novo enlevo, abre-se o coração para novas perspectivas, e puros de sentimento podem contemplar a face de Deus na linguagem simbólica do Evangelho. Podem assim ser bem-aventurados e experienciarem a riqueza desse amor. Esse é o lado da presença do amor daquela criatura em transformação evolutiva. Mas há o outro lado. Jesus não vacila. Quando alguém lhe chama, que merece atenção, ele está presente. Ele atua, ele acolhe, seja diretamente, como naquela circunstância, seja indiretamente pelos prepostos do Senhor, que cada vez mais se multiplicam na dimensão dos espíritos para nos trazer as grandes luzes do Evangelho para a nossa realidade cotidiana. Os leprosos somos imensa magote ainda na terra. Não leprosos do físico, porque as medicações praticamente cessaram a doença, que mudou de nome, hanseníase agora. Mas os leprosos da alma, os manchados pelo orgulho, os manchados pela vaidade, pela inveja, pela cobiça, pelo egocentrismo. Os manchados pelas altas cargas de julgamento alheio. Os manchados por todos os matizes de hábitos que nos aprisionam na realidade cotidiana da transitoriedade humana. Aquela mulher encontrou Jesus e recebeu o aconchego do seu peito, o seu amor, a sua mensagem. Nós também podemos fazer o mesmo. Se estamos aflitos, sofredores, inquietos, se passamos da fase
primaveril de sedução, é hora de convidar o mestre para o nosso pardieiro, para a nossa casinha, para a nossa gaiola espiritual. E dizer-lhe, então, tu, o Messias, no meu lar, na minha casa, nessa penumbra, nessa casebre? Sim, ele virá. Ele virá porque ele é o Senhor do mundo. Ele é o pastor de todas as ovelhas. Ele é o companheiro de todos os momentos existenciais evolutivos. Ele é aquele que comanda a dinâmica de aproximação com Deus. Ele é a representação do Pai no mundo e pode nos narrar belas histórias sobre a forma de parábolas para dizer-nos que, em que pese todos os nossos vieses, todos os nossos atalhos evolutivos, demorando na caminhada, ele e o Pai continuam na casa do Senhor, esperando o filho pródigo que vai retornar. Todos somos essas criaturas em ascese espiritual. Por isso, não desdenhemos da esperança, não desdenhemos da possibilidade da comunhão com Jesus, mas, pelo contrário, abriguemos em nós a possibilidade, através da fé, que Ele esteja presente em nossa vida, em nossos corações. Ele provavelmente já demonstrou muitas vezes que nos ama, mas é preciso que o amado, nós, a humanidade, responda ao amor não amado com amorosidade. E isso pode ser feito diretamente em relação a ele, mas pode ser feito no cotidiano das experiências humanas, amplificando e qualificando a nossa expressividade amorosa. Esta é a nossa mensagem extraída das histórias espirituais de Humberto de Campos. Que elas nos incitem a procurar o Evangelho e outras histórias para iluminar as nossas vidas e facilitar as nossas decisões na caminhada para Deus. Que Ele nos abençoe, nos inspire e nos ampare.